Olá, tudo bem? Obrigado pela sua audiência. Para você que acompanha a nossa programação, One TV, canal 188 pela net e pelas redes sociais. Obrigado pela audiência de todos. Onde quer que você esteja, nós estamos ao seu lado. Seja na sua casa, no seu trabalho, no seu carro. 24 horas gerando para você conteúdo pernambucano para o Brasil e para o mundo. O Consultório da Família Brasileira, você sabe que tem responsabilidade de levar até você os assuntos que mais interessam na atualidade. E hoje não vai ser diferente. A gente vai continuar falando sobre o projeto de lei que está tramitando no Senado e na Câmara Federal sobre a questão do plano de saúde com a doutora Priscila Moran. E nesse primeiro e segundo bloco nós vamos receber aqui, nós estamos com ele que é fisioterapeuta e professor de educação física, o Moacir Bueno. Moacir Bueno, ele é professor de Educação Física pela Universidade Federal de Pernambuco, fisioterapeuta formado pela Universo, pós-graduando em Avaliação e Tratamento Interdisciplinar da Dor pela USP, especialista em Exercício Físico Aplicado à Reabilitação Cardíaca e Grupos Especiais pela Universidade Gama Filho e formação em Osteopatia, FBA, Mulligan, Método Busquet. Ele tem muita coisa interessante para falar para você hoje, telespectador. E nós vamos abranger coisas interessantíssimas que você não sabia. E é uma situação que, se você nunca teve, um dia vai ter. Ninguém está livre disso. Isso acontece em todo ser humano, em qualquer lugar do país, do mundo, onde quer que você esteja. Vamos falar e tocar nesse assunto, vamos falar da dor. Moacir Bueno, fisioterapeuta, vamos falar aqui e explicar aos nossos telespectadores o que é dor. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né? Falar um pouco sobre dor, esse tema que é tão abrangente nas casas de todo mundo, né? Bom, dor, pela própria definição da IASP, que é a Associação Internacional do Estudo da Dor, ela já se define como uma coisa bem ampla e subjetiva, né? Dor é uma experiência emocional e sensorial desagradável associada à lesão potencial ou real dos tecidos. Então a gente está aí diante de uma coisa que é totalmente sensitiva, de como você sente e qual a sua experiência com aquela dor, né? Então é mais ou menos como se os fatores comportamentais e emocionais eles interferem em como você sente a dor, né? Se você tem, por exemplo, uma dor e você ganha na loteria, você provavelmente vai deixar de sentir dor. Mas se você perde uma pessoa próxima ou emprego, você vai piorar da dor, né? Normalmente se piora da dor. Então, é como você lida com essa experiência, né? Vamos então relatar o seguinte: qual a diferença entre a dor crônica e a dor aguda? Bom, basicamente, a dor aguda é aquela dor onde você consegue definir, né, um ponto exato, onde você se machucou na mão, você sabe discriminar aquela dor, né? Ela tem um componente sensorial discriminativo, né? Você sabe onde sentiu, quando sentiu e onde sentiu. E consegue também graduar a intensidade daquela dor, né? A dor crônica, ela não tem um valor biológico, ela não serve de alerta, né? Como a dor aguda, ela serve de alerta para alguma coisa que está errada. A dor crônica ela já não tem esse valor, é muito mais um processo mal adaptativo do corpo, ele não tem valor biológico. É uma dor mais difusa, você não consegue explicar muito bem a localização, nem quando foi que começou, né? Então a dor aguda a gente tem aí nos primeiros de 0 a 3 meses, né? Algumas pessoas subclassificam ela em subaguda, que seria a dor aguda de 0 a 15 dias, de 15 dias a 3 meses a dor aguda, e a partir dos 3 meses a dor crônica, né? Nesse caso, pode estar relacionado a qualquer aspecto no corpo da pessoa, em qualquer setor. Isso. A gente tem a dor crônica, ela pode ser em uma região ou Sim. em várias regiões, né? A gente tem, por exemplo, pessoas com osteoartrite e dor lombar, que elas, a partir do momento em que você tem uma lesão, você consegue identificar, mas na dor crônica você não consegue por causa do tipo de fibra que vai transmitir essa informação, o tipo de fibra nervoso, né? Que é a fibra que a gente chama de dor crônica. No caso do tratamento com a dor crônica, quais são, o que é que se pode aplicar para poder ter o alívio? E nesse caso, Moacir Bueno,
A pessoa chega a deixar de ter a dor crônica? Às vezes você tem que fazer uma boa avaliação, né, do que você está, na verdade, tendo, paciente. Nem toda dor, né, ela é considerada crônica, tem que ter essa avaliação do tempo em relação a quando você começou a sentir essa dor. Mas a dor crônica, a gente sabe hoje que os estudos estão voltados para o exercício, né? A gente sabe que o exercício tem um papel fundamental, mas existem vários fatores que interferem na dor, né? Existem vários tipos, então pode relatar quais são os tipos de dores? Sim, a gente tem aí dores do tipo nociceptiva, que é quando a gente tem uma lesão no tecido, você consegue identificar mais ou menos parecido assim, falando leigamente, com a dor aguda. A gente tem a dor do tipo neuropática, que é uma dor que envolve o sistema nervoso, né? Por exemplo, é muito comum a gente ver as dores do tipo ciática, né? Que é da lombar. E aí a gente pode estar relacionado com a lombar ou não. E aí a gente tem esse tipo de dor neuropática que vem associado a alguns fatores, como algumas sensações, como formigamento, perda de força, picadas, agulhadas, né? E hoje a gente já sabe que os estudos estão meio voltados para a dor chamada de sensibilização do sistema nervoso central, né? Uma sensibilização central. É quando o sistema nervoso está transmitindo dor, mesmo sem ter, por exemplo, uma lesão. Uma disfunção realmente do sistema nervoso que está ali para transmitir o que está acontecendo no nosso corpo, e mesmo sem uma lesão a gente tem essa transmissão da dor. Nesse caso, pode ser diagnosticado, tipo, quando você vai, no caso que o senhor relatou aí do formigamento, de dores como se fossem agulhadas, quando a pessoa tem uma depressão, ela pode estar relacionada a esses picos de dores também, dores lombares, essas palpitações, esse sistema nervoso, ele pode trabalhar nesse sentido de ter essas dores? Excelente pergunta. A gente sabe hoje que a gente tem associado pessoas com dor, elas têm muita associação dos fatores comportamentais e cognitivos, né? O que seria isso? A depressão é uma delas. Pessoas com depressão têm 4 vezes mais chance de ter, por exemplo, uma dor lombar. Recentemente, umas pesquisas apontaram o pescoço de texto, né, quando a gente fica muito tempo assim, isso, relacionado com a postura. Alguns outros estudos eles já mostram para a gente que essa relação está muito maior com essas pessoas que têm algum tipo de alteração do comportamento, como ansiedade, depressão, medo, né, cinesiofobia, que é quando a gente tem o medo de fazer um movimento, isso já gera uma antecipação da dor, uma alteração do sistema nervoso mesmo, né, a nível central do cérebro. Então a gente está diante de um quadro hoje onde a maioria das pessoas vão sentir dor, né, o estresse também, o sono, isso tudo está muito mais relacionado com dor do que a gente pensa, né. Interessante agora essa pergunta falando sobre dor. A gente com esse corre-corre do dia a dia e tudo que a gente tem, o que seria ideal, o senhor como fisioterapeuta, a gente falar tipo a necessidade de uma pessoa para diminuir a tensão e a probabilidade de ter dor, o sono e um bom colchão auxilia para que aconteça mais esse equilíbrio corporal e diminua essa futura tensão de ter dor? Sim, a gente está aí vivendo num mundo hoje que é o mundo da correria, o mundo do pouco sono, da má alimentação, né? E a gente tem pessoas aí cada vez mais, elas vão estar dormindo menos, comendo mal, se exercitando menos, né? Se estressando mais, porque a nossa vida hoje ela é muito estressante. E a gente está aí diante de um quadro de que o mundo perfeito seria você ter um bom sono, você ter um colchão, não precisa ser o melhor colchão do mundo, mas um colchão que se adequa às suas necessidades para você poder dormir bem. O sono ele tem que ser reparador, né? Quando a gente tem um sono reparador, é quando a gente chega no último estágio do sono, que é aquele sono chamado REM. E esse sono REM, ele traz alguns benefícios, tanto hormonais, quanto um relaxamento da musculatura por via reflexa. É quando você descansa realmente o corpo e começa a se recuperar. Relacionado ao sono, alguns estudos com privação do sono, né, eles pegam as pessoas e eles começam a fazer
testes, você fica privado, dorme menos tempo do que outras que dormem normal, elas têm um aumento da sensibilidade à dor, eles pegam um algômetro de pressão e vão vendo a sensibilidade do seu tecido, eles vão mensurando aquela sensibilidade. Quando você fica sem dormir, tem privação de sono, você tem uma diminuição, na verdade um aumento da sensibilidade, uma diminuição da pressão, de quanto você pressiona para sentir dor, né? Então essas pessoas, e o mais grave nisso tudo é que você não recupera com 2, 3, 4 dias de sono normais. Então a gente precisa ter uma vida mais saudável, não é fácil administrar estresse, não é fácil não levar os problemas para casa, mas a gente tem que tentar de alguma forma dormir bem, fazer uma boa higiene do sono, né? Você diminuir a luz, fazer algumas respirações profundas, né? Como por exemplo mindfulness, essas coisas todas, para você ter um bom sono, para que isso não venha lhe causar dor, né? Interessantíssimo. Nesses últimos anos, as últimas pesquisas mostram ainda que o ideal é você ter na faixa de 6 horas de sono? 6 a 8 horas, mais ou menos. O ideal é que você tenha pelo menos de 6 a 8 horas de sono, mas tem gente que passa o dia todo na cama e não consegue ter um sono reparador, né? Eles não conseguem chegar naquele último estágio do sono. É um sono inquieto, onde a gente tem aí alguns fatores aí como o bruxismo, né? Ranger os dentes, pernas inquietas, isso tudo está relacionado a alguns sintomas. E a gente tem que conferir isso aí, né? Pedir a alguém que está do nosso lado, saber se está rangendo os dentes, saber como é que está o seu comportamento, se o sono está muito inquieto. A gente sabe que hoje o sono, ele causa uma inflamação do sistema nervoso e a gente não precisa ter dor, ter uma lesão para ter dor. A gente pode simplesmente dormir mal e estar agravando o nosso quadro ou até mesmo iniciando uma dor sem ser por causa de uma lesão, só por um sono ruim, vamos dizer assim, um sono pobre. Muito bem, obrigado pela sua audiência. Para você que nos acompanha, estamos falando aqui com o fisioterapeuta Moacir Bueno, esclarecendo para você fatores importantíssimos do dia a dia e falando sobre dor. Eu vou a um breve intervalo e volto já. Fique com a gente. Você sabia que a vida é feita de momentos de família, trabalho, amigos, conquistas? Você pode deixar por nossa conta que cuidamos muito bem dos seus momentos. Conecte Seguros e Consultoria. Você vai fazer seguro ou renovar? Temos uma excelente solução para o seu seguro de vida, saúde, prédios, empresas, carros, indústrias, odontologia, seguro residência, objetos em geral e seguro funeral. Desde a inauguração em 1987, a Farmapele não para de crescer. A Farmapele possui um exclusivo centro de competência farmacêutica, com laboratórios que seguem as mais rígidas normas de segurança e equipamentos de última geração. Os clientes têm à disposição um atendimento personalizado. Nossas consultoras são treinadas para dar completa assistência, com conhecimento e experiência para garantir que cada pessoa receba uma rotina de cuidados feita sob medida. Em cada unidade existe um farmacêutico à disposição para orientar os pacientes, tirar dúvidas de receitas e medicamentos e oferecer suporte à prescrição médica. Por isso, é a única farmácia de manipulação do Brasil a receber por mais de 10 anos o selo de excelência em franchising da ABF. Todo esse sucesso e prosperidade estão diretamente relacionados ao reconhecimento e valorização dos mais de 1000 colaboradores. A Farmapele vive intensamente seus valores. São eles que conduzem todas as ações do dia a dia e nos guiam para um futuro cada vez mais promissor.
Muito bem, já estamos de volta com o consultório da família brasileira, falando para você, levando tudo de conteúdo e de interesse público para esclarecer para você diversos fatores. E hoje é importantíssimo o assunto. Estamos com o Moacir Bueno, ele que é professor de Educação Física e fisioterapeuta, especialista em dor. E aí a pergunta que nós vamos falar e perguntar a ele agora é sobre a questão da idade. Na questão do consultório, Moacir Bueno, quais são as idades que mais procuram em relação à dor? Bom, hoje o que mais assusta a gente é que não tem muita idade, né? Normalmente eu recebo mais adultos e idosos, né? Pessoas mais velhas, mas a gente tem uma grande quantidade de adolescentes e crianças, né? Que é o que assusta, porque teoricamente criança não era para sentir dor, né? Porque não tem lesão, não tem... Dificilmente a dor que ela apresenta no consultório é por causa de uma lesão. Então, assim, a gente tem os fatores como o estresse, o sono, mais uma vez a alimentação também influenciando na dor, né? As crianças precisam de um tempo para elas, para fazer as coisas para elas e ocupar menos o espaço delas com tarefas, com obrigações, com pressões, né? Que é uma coisa hoje quase impossível de você fazer por causa do corporativismo que existe hoje na nossa sociedade. Eles precisam ser preparados, mas eles não podem deixar de ser crianças, né? O uso do tablet à noite interfere também, né? Porque a criança não consegue dormir. A gente tem uma substância que é a melatonina, que ela é produzida à noite e ajuda no nosso sono, na verdade. E com a luz acesa é mais difícil, você não consegue liberar essa melatonina na quantidade suficiente para que o sono seja um sono bom. Interessantíssimo ter falado sobre isso. Agora vamos relatar o seguinte: quais são as principais fontes, o que é mais interessante para ter uma boa noite de sono, para ter aquele sono reparador, o sono REM? O que é que o senhor aconselha aí para os telespectadores? Bom, a gente tem que fazer uma boa higiene do sono, que a gente fala, né? Desliga os aparelhos, quem tem dificuldade de dormir tenta fazer algumas respirações profundas, uma coisa mais para o lado da meditação, tomar um banho quente antes, um banho relaxador, né? E a gente precisa também desligar os aparelhos e principalmente, cama é para dormir, cama não é para ficar lá tentando dormir ou ficar conversando. O que a gente fala é que a cama ela é para dormir. Quando for para dormir, você tem que ir lá na hora do seu sono. Não adianta ficar batendo na cama de um canto para o outro. Se ficar batendo na cama de um canto para o outro, você vai lá, levanta, vai para a sala, tenta pegar um livro, vai ler, vai fazer alguma terapia comportamental no sentido de uma respiração, uma coisa mais de meditação, e aí volta para a cama quando tiver com sono. Dormir à tarde também não ajuda. Se você não dormiu durante a noite, você volta no outro dia, não dorme à tarde para tentar dormir bem à noite. Isso é um fator principal, é fazer uma boa higiene do sono. Interessante. Então, você não tem o sono reparador se você... O pessoal que trabalha na noite, existe na questão da mudança de hábito, de ele ter um sono reparador, exemplo, no caso de um DJ que passa a noite, ele já tem aquela programação de final de semana, não é? O garçom, o porteiro que trabalha noturnamente, o vigia, ele consegue ter o sono reparador trocando o horário à noite pelo dia? Pode acontecer isso ou não? Não, essas pessoas realmente a gente precisa, elas sofrem com isso porque a gente tem alguns hormônios que são liberados à noite e aí a gente precisa realmente de uma boa noite de sono, né? Não adianta eu estar dormindo aí durante o dia e tudo, mas é difícil. Por isso que jogadores, quando vão jogar em fuso horários, tudo, eles chegam antes, eles tentam se aclimatar ou chegam em cima da hora para poder não sofrer tanta alteração relacionada ao fuso horário. Muito bem. É preciso ter lesão para ter dor? Não. Hoje a gente sabe que você pode ter dor sem ter lesão. A gente tem, por exemplo, nos casos da síndrome do membro fantasma, né, que é a dor do membro fantasma, quando eu perco, por exemplo, um braço e eu fico com dor no braço, por exemplo. Então, eu não preciso realmente ter dor. Às vezes a gente está tratando ali, vamos dizer, um ombro, mas não necessariamente a dor está no ombro, né? Ele precisa ter uma lesão para que você possa tratar. Você pode ter dor
sem ter tido nenhum tipo de trauma. A gente sabe que pessoas que têm trauma, elas têm uma facilidade maior de ter dor crônica, mas não necessariamente isso é obrigatório. Quais são os fatores aí que influenciam uma pessoa a ter dor? O sono, o estresse, alimentação e o sedentarismo, né? A gente sabe, por exemplo, que pessoas que têm dor, elas tendem a ter piores noites de sono, elas tendem a ficar mais estressadas, elas tendem a fazer menos atividade física, elas se propõem vamos dizer, resguardar aquela parte que está doendo através do repouso. Inclusive nas dores lombares, a gente vê as pessoas com medo de se abaixar, né? Quando você tem o primeiro trauma, que você se abaixa para pegar alguma coisa e você lesiona, aquilo ali fica meio que armazenado como uma ameaça. Se abaixar para você passa a ser uma ameaça e você pode ter dor até de ver uma pessoa do seu lado se abaixando. Então, a gente precisa realmente se mexer, a gente precisa fazer mais atividade física para melhorar todo esse quadro, né? Afinal de contas, quando você tem dor, você tem menos sono, menor incapacidade, maior incapacidade, você tem um desuso e isso tudo vai ficando um ciclo vicioso, onde você vai tendo um agravamento aí do seu problema. Muito bem. Pessoas com dor crônica têm alterações na estrutura do sistema nervoso, aí, a neuroplasticidade, como é que funciona aí para fazer os tratamentos em cima desta situação? A neuroplasticidade hoje é o que a gente sabe que acontece, por isso que as pessoas, por exemplo, têm dor crônica, né? A dor que não tem valor biológico, que não tem nenhum sentido você ter. Quando a gente tem essa neuroplasticidade, o termo neuroplasticidade, ele próprio já fala, né? É uma mudança do sistema nervoso, do sistema neural. E aí você tem fibras que, por exemplo, quando eu toco no meu braço, eu sinto um toque. Tem pessoas que quando você toca, elas sentem dor. São fibras que eram para estar passando a mensagem de um toque, que estão transmitindo uma mensagem de dor. Então a gente tem essa alteração não só no sistema nervoso periférico, mas também no sistema nervoso central. Pessoas que têm dor aguda, elas processam, por exemplo, na área mais lateral do cérebro, né? E as pessoas, quando essa dor vai se tornando crônica, ela vai indo para as áreas da emoção e do comportamento. E a gente tem até perda em algumas áreas relacionada à emoção e ao comportamento, de massa cerebral, né? Nada muito significativo, mas a estrutura ela é alterada. Isso é uma neuroplasticidade. Ninguém sabe, na verdade, se acontece a neuroplasticidade, a perda, né, da massa, e a dor e a perda. Então é uma coisa que está sendo estudada ainda. Me responda uma coisa. Pode haver também, nesse sentido aí, da neuroplasticidade, a questão da emoção? Começou a ter a dor crônica e o fator psicológico também trabalha muito para que isso aconteça, depois de sentir por alguns dias ou já começando a passar por alguns meses, porque é muito difícil. Hoje a procura já é maior, procurar um fisioterapeuta relacionado à dor, mas geralmente quando você tem um problema desse, você procura, vamos supor, você tem palpitação, você tem dores articulares aqui nessa área da frente, no peito, você procura um cardiologista. Isso. Não é? Então como é que acontece hoje, como é que se trabalha, se conecta essa relação? Há muita procura hoje com o fisioterapeuta e trabalha em conjunto com o cardiologista, ou o cardiologista geralmente quando faz os exames encaminha para o fisioterapeuta? A gente tem aí, na verdade, tratamento da dor, ele deve ser interdisciplinar, né? Multidisciplinar. Você tem que ter vários profissionais, você tem que ter o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo, né? A questão emocional, ela está diretamente ligada à dor crônica. É mais ou menos assim como eu explico para meus pacientes, onde eu falo que quanto menos você der importância, quanto menos vigilância você der para o seu problema, quanto menos você tocar aquela área dolorosa, isso vai ser melhor para você se tornar livre daquela dor, né? Mas a gente tem aí pessoas que têm alteração de comportamento, né? Aquela pessoa que valoriza muito,
aquela dor, que se lamenta muito, e pessoas que a gente vê, eu tenho dor, mas eu posso me mexer, eu faço minhas coisas, mesmo doendo, né? E a gente tem que arranjar, na verdade, um equilíbrio entre isso, nem o 8, nem o 80. O equilíbrio nisso daí, nem dar muita importância, né? Para ser um cara que ele evita a dor, e aí vai gerar uma incapacidade de movimento, desuso, e a pessoa que é provocador, né? Então, assim, você tem que achar, na verdade, um equilíbrio entre isso daí para a pessoa poder melhorar. Mas a questão das profissões, elas se intercalam aí, elas não têm como ser separadas. Você tem que ter uma equipe para trabalhar com dor, né? E saber, principalmente, a hora de você encaminhar para um psicólogo, né? Para tratar, por exemplo, isso aí, ou um médico. A gente tem as dores referidas viscerais, né? Que é, por exemplo, pessoa que tem um infarto, ele vai ter uma dor no ombro, ele vai ter um reflexo em uma outra parte do corpo. Quem tem dor no rim vai ter dor na lombar. E a gente tem que saber a hora de a gente trabalhar com quem trabalhar, na verdade. Vamos lá. Qual é o papel do exercício na dor? O exercício ele tem um papel primordial, principalmente na dor crônica, né? Pessoas que têm dor crônica, elas precisam fazer atividade física. A atividade física por si só, ela libera substâncias que vão gerar analgesia no nosso corpo, né? Como, por exemplo, dopamina, serotonina, que são todas noradrenalina, e a gente tem esse sistema que funciona, que a gente chama de sistema inibitório de dor, que depende dessas substâncias para estar inibindo aquela dor que você sente. Então, pessoas, vamos dizer, saudáveis, né? que têm dor, mas são consideradas saudáveis, elas apresentam a diminuição da dor quando estão fazendo exercício. Já as pessoas, por exemplo, que têm fadiga crônica, né? Fibromialgia e algumas outras doenças, como síndrome de Chicote, você tem uma sensibilização central do sistema nervoso, e aí essas pessoas a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com o exercício. O exercício tem que ser um pouco abaixo do que elas aguentam. Essas pessoas tendem a ter uma alteração muito grande, né? Sem dor, faz muito exercício, aí piora. Melhora, piora, e a gente tem que realmente estabilizar essas pessoas para que elas não venham piorar através do exercício. Mas as pessoas precisam fazer exercício, na verdade. Muito bem. Está aí para você que está nos assistindo agora, obrigado pela sua audiência. Estamos esclarecendo aqui um pouco nesse universo amplo, não é, sobre a dor, com o fisioterapeuta Moacir Bueno, que ele é especialista. Moacir, querendo entrar em contato para poder saber mais explicações, como é que deve fazer, como é que ele procura, telefone, endereço? O meu telefone é o 99127-7875, 81, né, que é a capital pernambucana. Eu atendo no consultório na Academia R2 em Boa Viagem, e tem também meu Instagram, que é o Moacir Bueno Físio, né, quem quiser entrar em contato, e o e-mail moacir com YRVP, V de vôlei, P de praia, @hotmail.com. Muito bem. Vou a um breve intervalo. Obrigado pela sua audiência. Fique com a gente. Daqui a pouco eu volto para falar sobre um tema também importantíssimo, sobre a questão da nova lei em tramitação no Senado e na Câmara Federal. É rapidinho. Volto já. A Claro continua inovando e agora trouxe a nova era da velocidade, o 4.5G novinho. É o 4G mais rápido do Brasil, ainda mais rápido, para você assistir a filmes, séries e jogar com até 10 vezes mais velocidade. Uma experiência nova que a Claro trouxe primeiro, porque aqui tudo é novo, até as ideias. E aí, tá dentro? Claro, você merece o novo. Desde a inauguração em 1987, a Farmapele não para de crescer. A Farmapele possui um exclusivo centro de competência farmacêutica, com laboratórios que seguem as mais rígidas normas de segurança e equipamentos de última geração. Os clientes têm à disposição um atendimento personalizado. Nossas consultoras são treinadas para dar completa assistência, com conhecimento e experiência para garantir que cada pessoa receba uma rotina de cuidados feita sob medida.
Em cada unidade existe um farmacêutico à disposição para orientar os pacientes, tirar dúvidas de receitas e medicamentos e oferecer suporte à prescrição médica. Por isso, é a única farmácia de manipulação do Brasil a receber por mais de 10 anos o selo de excelência em franchising da ABF. Todo esse sucesso e prosperidade estão diretamente relacionados ao reconhecimento e valorização dos mais de 1.000 colaboradores. A Farmapel vive intensamente seus valores. São eles que conduzem todas as ações do dia a dia e nos guiam para um futuro cada vez mais promissor. A Prefeitura do Recife está requalificando as calçadas dos principais corredores da cidade. As obras já começaram e vão passar por mais de 100 ruas e avenidas e 12 largos comerciais. Mas todo mundo tem que fazer sua parte. Aliás, é bom lembrar que as casas, condomínios e os estabelecimentos comerciais são responsáveis pela construção e manutenção das calçadas. Colabore! Juntos, fazemos uma cidade melhor. Prefeitura da cidade, Recife, capital do Nordeste. Você sabia que a vida é feita de momentos? Momentos de família, trabalho, amigos, conquistas. Você pode deixar por nossa conta que cuidamos muito bem dos seus momentos. Conecte Seguros e Consultoria. Você vai fazer seguro ou renovar? Temos uma excelente solução para o seu seguro de vida, saúde, prédios, empresas, carros, indústrias, odontologia, seguro residência,